ter para determinar a capacidade de carga de elemento de fundação. E aí é o seguinte, o que acontece? A gente vai gradativamente acrescentando carga, que é tudo determinado por uma norma, que é a 16.906, que é ela que especifica o ensaio para fundação profunda. Se fosse fundação direta, teria uma outra norma. E dependendo do tipo da estaca, se ela está, no caso, inserida verticalmente no solo, uma norma. Se for inclinada, seria outra. Então, no caso aqui, seria um simples ensaio de compreensão. Aí o seguinte, o que acontece? A fundação, ela é determinada pelo projetista e tem uma carga de trabalho. No ensaio, a gente procura chegar na ruptura dela, na ruptura geotécnica, onde o elemento de fundação ele se rompe praticamente do solo, ou normalmente nem sempre a gente consegue chegar na ruptura, mas através das medidas de recálculo a gente consegue traçar uma curva e determinar a capacidade de carga e onde ela vai romper. Então determinar certinho onde ela vai romper. O melhor ensaio para isso é o estático, é isso que a gente está fazendo. O dinâmico é um complementar do estático. Então, a gente consegue também chegar por vários métodos indiretos na capacidade de carga, só que ele é aproximado. Sempre o estático, ele afere melhor a capacidade de carga e a ruptura da estaca. Então, ele é muito usado por desempenho e atestado de integridade da fundação. Então, o que a gente faz? Conforme a norma, a gente tem que ir acrescentando carga, que é 10% do valor da carga de ensaio, que geralmente é o dobro da de trabalho. No caso dessa fundação aqui, é uma estaca de diâmetro de 40, 12 metros de profundidade, né? Isso. Então a capacidade a carga de trabalho dela seria 40, então vamos chegar até 80. E medindo o recálculo. A cada acréscimo de carga, que é 10% do valor do ensaio, então o ensaio é 80, o acréscimo é 8. Então a primeira carga que a gente já acabamos de mandar é 8 toneladas, ou próximo disso, com uma tolerância. Que essa tolerância é de 25% do valor da peça, né? 25% de 8 toneladas, para mais para menos, ainda o ensaio é válido. Então, e aí vai seguindo. Então a gente faz 10 estágios de 8, acrescentando 8 toneladas, até chegar a 80, ao máximo, dividindo o recálculo. Então por isso que faz assim em forma mais rápida, apesar de esse ensaio que a gente faz chamado de carregamento lento, que tem uma parte mais rápida ainda, tem um misto, você mistura o lento, o lento seria o tempo de espera, né, para cada estágio. Então no lento, o tempo de espera mínimo que se pede é 30 minutos. Então a gente é obrigado a acompanhar o recálculo da estaca na carga que está do estágio, pelo menos 30 minutos. E a cada 5 minutos fazer leitura. Então aí a gente faz toma a leitura, a primeira leitura com 5 minutos. Deixa eu interromper. O Edgar, ligou o cronômetro? Sim. Tá com 3? Beleza. Tá. É que a gente já tá fazendo ensaio. Porque é o seguinte, que nem eu falei, então são 10 estágios, mínimo 30 minutos. 10 estágios, mínimo 30 minutos, então seria no mínimo 5 horas fazendo ensaio. Esse é um tipo de ensaio mais demorado in situ, em loco que a gente faz. Assim que eu conheço, né, em termos de engenharia. Que eu já fiz ensaios mecânicos, é bem rápido. Uma curva de prova, coloca ali na máquina e é bem rápido. Só que, além dessas 5 horas, a gente tem que fazer para cada estágio um cálculo de estabilidade, para ver se realmente o sistema todo, o ensaio, ele é válido, para a gente poder interpretar ele, né, do que está acontecendo a curva, depois determinar a capacidade de carga e ver onde está a ruptura. Então é feito um cálculo de estabilidade nos 30 minutos. Se estabilizou, tem uns cálculos que é determinado pela norma, bem simples, já deu menor que 5%, entre uma leitura e outra, é questão de erros. Se está dentro, a gente pode passar para o próximo, então cresce. Mas se não está, aí depende muito do solo. Ontem mesmo nós saímos aqui às 18 horas, começamos era menos de 10 horas, né? Por mais de 8 horas de ensaio. Mas para nós ainda está tranquilo, porque antigamente não tinha na norma falando até onde parava, até de parada para estágio.
os caras achavam, principalmente os facilitários, engenheiro que fazia, agora já passou para técnico fazer, no meu caso, né? Eles achavam que era importante ficar acompanhando até estabilizar, então eles usavam o método de dar dobra. Então não estabilizou com 1 hora, então continua fazendo a leitura até 2. Então, por exemplo, o Decor Quaresma, que é o cara mais renomado na área de ensaios, tanto que tem método empírico dele, método da rigidez e tudo para a fundação, né? Tem desse especialista. Ele, num curso que eu fiz, ele chegou a falar que foi 2 dias para terminar o carregamento. O carregamento é a parte mais importante do ensaio, que é fazer esse acréscimo de carga e acompanhar o recalque, né? E beleza. Então, é feito com estabilidade. Se não estabilizou, a gente tem que seguir a norma, que manda a gente esperar até 1. Se não estabilizou, até nesse tempo de 60 minutos, de 1 hora, faço o cálculo de novo, aí depois 15 minutos, tal, e se não estabilizou, continua, mas paro no máximo 2 horas. Então, não estabilizou com 2 horas, eu posso seguir para outro estágio, mas só que ele seria um ponto riscado da curva, esse estágio. Então, antigamente tinha menos estágio do que tem agora. Então, a gente tem 10 estágios, a carga em 10. Então, quer dizer que tem mais pontos na curva, então 1 ou 2 pontos talvez não interferia tanto. Beleza. Terminou o carregamento das 5 horas, a gente, além da medida de recalque dessas 5 horas, a gente deixa por 12 horas. A norma pede para deixar por 12 horas na última carga, para repousar, e é feito um ensaio de fluência em escala. Então, como que essa carga vai ficar ao longo de um tempo maior. E aí chega amanhã, depois das 12 horas, retira a medida dos recalques. Então, esse seria o recalque final. Claro que tudo isso é feito a média, vou explicar a montagem. A gente tem, por norma, no mínimo 4 extensômetros que mede deslocamento e 1 para monitorar a reação. A reação são aqueles tirantes que estão lá. Nós estamos usando um sistema de transição de carga que não é muito comum se usar, mas fica bem mais barato do que você usar um tirante inteiro ancorado numa estaca de concreto, porque esse elemento de aço que tem o tirante, ele é caro, bem caro. E aí, dependendo da carga que você tem, às vezes você tem que inserir ele todinho ao longo da estaca. Então, qual que é a alternativa? Usar a própria armação das estacas e transferir isso para um tirante, para travar o sistema de reação. Já não é de hoje que a gente trabalha com isso, e já fizemos em outros lugares e com outros sistemas. E aí é feito um cálculo, quantas barras a gente precisa, qual é as cunhas de trava, qual a placa, os brocos, e o conjunto de viga também para aguentar, suportar essa carga e devolver para a estaca. Então a gente monitora uma delas, geralmente a que está mais próxima, porque na locação sempre tem, né, desvio de medida, não está tudo igual, né? Então a gente está mais próximo, a gente vai estar mais carregado. A gente monitora ela, tem um limite, né, de deslocamento, pode ser, de tração que está subindo. Se subir demais é um risco para nós, isso é mais por segurança, a gente monitora a reação. O sensômetro que está em cima do broco, ele está no deslocamento da estaca. O broco ele é só um elemento para a gente poder englobar melhor essa estaca. O cilindro tem um diâmetro menor que o diâmetro do cilindro. O cilindro é aquele amarelo que está lá. Então, para transferir melhor a carga, quando a gente estiver aplicando. Então, a gente faz a média dos 4. A gente tira a média. Então, esse é o valor do recalque para cada estágio. Fica a média dos 4 extensômetros. A gente poderia usar mais extensômetros. Por exemplo, se o broco ele tivesse bem deformado, a forma tivesse estourado e tal, então um lado maior que o outro, usaria um extensômetro na horizontal, extra, né, além dos 4, diametralmente oposto, então seria um desse lado, aqui nessa face e lá atrás, para medir torção. Também por segurança, porque dependendo da carga, pode estrangular a cabeça da estaca. E geralmente, normalmente, né, a estaca que a gente faz o ensaio é uma estaca da obra. Então a gente não quer também prejudicar a estaca. E por nossa segurança também, porque estrangulando a estaca, desestabiliza o sistema de reação e pode acontecer algum acidente. Certo.
É isso daí, então a gente usa uma bomba elétrica, a questão da bomba, o cilindro, os elementos metálicos de reação também é sugerido por norma, que refere a outras normas, né? De aço, de hidráulica, parte mecânica. E é isso aí, o nosso ensaio não é totalmente automatizado. Tem empresa que eles têm extensômetro via Bluetooth, extensômetro somente digital, então a gente tem que chegar próximo e fazer a leitura, anotar nos 5 minutos. Então, assim, dependendo da carga, se tiver carga bem muito alta, é um risco para nós. O ideal, assim, seria o extensômetro via Bluetooth no notebook e passar ao mesmo tempo a informação de recálculo, o valor da carga e o próprio sistema. A gente tem um sistema desse, só não tem o extensômetro eletrônico via Bluetooth para conectar, que ele mesmo faz automático o acréscimo de carga e repõe. Porque que acontece? Aí que está são poucas empresas que fazem esse tipo de ensaio. São muitos critérios que você tem que seguir ao mesmo tempo, ficar acompanhando, não pode perder muita carga, não pode passar muito da carga, porque já não é válido. A curva ela não vai ficar boa, as informações os dados que a gente vai ter não serão bons o suficiente para determinar com exatidão o que está acontecendo, se a fundação é boa, X ou não, está com bom desempenho, ou a capacidade de carga que foi estimada ali é realmente próxima daquilo que seria mesmo, né?